Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E logo mais vai começar o Maná no Céu Podcast, juntamente com o convidado especial, o Rafael Piccolini, da Igreja Enraizados em Cristo. Vou convidar o Rafael para participar na live no Instagram. Uma maravilha de Deus. Esse final de semana abençoado. Olá, meu irmão. Agora te mandei convite. Aí vamos agora se adaptar para nós conseguirmos te colocar na live, poder participar. Então, vai levar um tempinho, nós vamos ajustar tudo para que você possa participar com a gente. Esse final de semana, esse sábado abençoado por Deus. Eu te aguardo para nós entrar aqui e nós começar. Vamos ver aqui. Vamos ver se consegue participar aqui tranquilo. Sábado, sabadou. Na presença de Deus. Uma maravilha. Já aceitei. Vamos ver. Até o Rian da RB, underline, design, underline, em, underline, arte e mídia. Faz os posts da divulgação, me apoia, me ajuda para o Maná no Céu Podcast. Deus te abençoe grandemente, irmão Rian Barbosa. Vamos ver. Uma hora vai dar para entrar. Tem que estar me seguindo. Agora sim. Fala do seu irmão, Rafael. Paz e graça, meu irmão Eduardo, na Tudo bênção. bem contigo aí, com a sua família, vocês, bem, Tudo na bênção, sempre de Jesus. me Tá conseguindo me alegro. ouvir? Consigo sim, e tu consegue me ouvir também? Perfeito, perfeito. Perfeito. Isso aí, o mais importante é que a gente consiga se entender e se comunicar, né? Sim. Poder falar com as pessoas que vão estar assistindo. Amém, amém. Vai ser uma live abençoada, né? Em Bem nome no de horário, eu Jesus. digo assim, pontual, né? E vamos para cima, eu digo assim. Vamos Então, para o cima pessoal em vai nome de começando a Jesus. chegar e nós vamos iniciar, né? Nesse final de semana, sábado, e Vai. vamos conversar. E o irmão Rafael é uma bênção de Deus, um missionário da Igreja Enraizado em Cristo. Amém, E amém. nós vamos conversar, vamos conhecer a história dele, o testemunho, vai compartilhar algumas experiências com Deus e vai trazer uma palavra poderosa para a sua vida Glória a Deus. no andamento da live. A gente vai conversando e deixar que Deus use a vida dele no missionário poderosamente, grandemente. Amém. Então vamos começar introduzindo aí, começar falando com o pessoal, né? Boa noite para todos vocês que estão aí assistindo a live do Maná no Céu Podcast. Boa Aqui nos noite. fala o irmão Eduardo Souza. Estou aqui juntamente com um convidado especial, o irmão Rafael Piccolini, da Igreja Enraizados em Cristo. É uma honra e um privilégio tê-lo presente aqui na live. Amém. Vai ser um bate-papo, uma conversa, vamos trocar ideias, falar sobre Deus, Bíblia, fé, testemunhos. E vamos trazer uma mensagem de Deus para a sua vida através da vida do missionário. E o nome do podcast é Maná no Céu, né? Glória a Então, Deus. temos uma palavra, uma provisão, um ensinamento, uma mensagem que nós vamos conversar com você nesse andamento, nessa live, nesse sábado abençoado por Deus. E vai ser de bênção, e vai ser de vitória. E peço para vocês compartilharem e acompanharem juntamente conosco, interagindo, curtindo. O mais importante é que a palavra de Deus seja levada e que o nome do Senhor seja exaltado para todas as nações. E isso é o mais Agora. importante, né? Aproveita já para mandar uns abraços também para o Rian. Deus abençoe grandemente. Você que está ajudando, me apoiando nos posts, né? Um parceiro de fé na igreja lá, com o Greco. Deus abençoe. A Paola Severo, Deus abençoe a sua vida, minha prima. Ellen, Deus abençoe grandemente. Marcinho, Deus te abençoe grandemente. Peterson, Valério, Deus te abençoe. Um abraço para todos vocês. E nós vamos começar agora. Amém. E é um bate-papo bem tranquilo, né? Eu sempre convido pessoas do dia a dia. Eu convido jovens e, independente do ministério, a gente conversar, interagir e conhecer a vida de cada pessoa que está participando nessa live, né? É uma honra tê-lo aqui presente e vamos conversar. E a primeira pergunta que eu te faço é bem tranquila. Conta pra gente como foi o seu encontro com Jesus
e de que forma ele transformou a sua vida. Como é que foi esse encontro com Jesus? E como é que ele, o nosso Senhor, transformou a sua vida? Se tu pode compartilhar. Claro. Agradeço o convite do irmão aí. Vamos sair para honra e glória do Senhor, né? É tudo para glorificar o nome do Senhor, né? Que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Amém. E eu conheci Jesus, eu tinha na base de uns 19 anos. Eu frequentava outro tipo de religiões, me criei em outra religião. Eu estava trabalhando num determinado local e vem um rapaz de Santa Catarina, um irmão em Cristo, Jairo, me apresentou Jesus. E no decorrer eu usava, né, guias e tudo mais. E no decorrer da conversa ele ia dialogando, me falando de Deus, de Jesus, mas eu conhecia apenas Jesus, não ouvi falar, né? E aconteceu uns fatos que mexeu muito comigo na época, né? Eu vivia no mundo, não conhecia Jesus, tudo mais, não conhecia o que era viver nos princípios da palavra do Senhor, né? E eu me lembro como se fosse hoje, ele me disse que queria construir um banheiro para a mãe dele. Só que na época ele não tinha dinheiro, não tinha condições. E ele disse, eu sei que Deus uma hora vai me mandar um cimento. Sabe, Eduardo, em questão de meia hora, cruzou um caminhão em frente à casa da mãe dele, onde eu estava trabalhando na obra, e ele também. O caminhão meio que deu uma viradinha e caiu um saco de cimento na minha frente. E eu olhei, ele me olhou e disse assim, isso foi Deus que me mandou. Isso tinha questão de 30 minutos. Aí depois teve outras ocorrências que aconteceu a mesma coisa. Ele precisava de um poste para pôr dentro da casa dele, só que na época era R$ 1.500. Acho que deu uns 20 dias, o padrinho dele comprou e deu de presente para ele. Que bom, que benção. Benção, sabe que eu peguei lá, arranquei a guia que eu usava, né? Sim. Botei em cima do muro e disse para ele, eu quero o teu Deus. Amém. Aí fui frequentando igrejas com ele, porém eu continuava vivendo em Sodoma e Gomorra. Sim, né? Sodoma e Gomorra. Estava praticando, fazendo, só comecei a conhecer mais de Deus, Claro. de Jesus. E com o decorrer do tempo eu tomei uma decisão na minha vida. Eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe, que eles passaram muito trabalho comigo na época, por conta de... Hoje eu conto isso para glorificar o nome do Senhor, né? Por conta das drogas, vícios, problemas com as coisinhas do mundo. Eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e disse assim, eu quero me batizar e eu só quero aceitar Jesus se vocês irem comigo. E eu me lembro como se fosse hoje, dia 5 de abril de 2020, se batizou eu, meu pai e minha mãe. Amém. E toda a minha família, né? E eu e a minha casa seguiremos Senhor. A graça do Senhor, né? E meu pai me olhou, quando eu falei isso, meu pai me olhou e disse assim, que tipo de droga tu tá usando hoje? Porque pelo cenário parecia impossível. O Rafael Piccolini ser um cristão, aceitar Jesus, sendo que vivia totalmente errado as práticas, tudo. E aí eles aceitaram Jesus junto comigo, mas com o decorrer do tempo eu me afastei de Jesus, tive a minha recaída, né? Que hoje eu me envergonho, né, também, mas tudo é um aprendizado. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E hoje eu tenho uma intimidade profunda com o Senhor. Hoje eu congrego, hoje eu sou uma ovelha do meu pastor, né? Tô aqui porque ele também me deu a bênção para estar aqui, né? Amém. Manda um abraço. Nessa trajetória eu venho tendo mais intimidade com Deus, né? Conforme tu vai tendo intimidade com Deus, tu vai tendo aquilo que tu necessita. E hoje eu faço a obra, quando me chamam para pregar, eu vou para pregar, e tudo para glorificar o nome do Senhor. E eu não me arrependo de não ter conhecido a Cristo antes. Mas como a palavra vem dizer, né, há um tempo determinado para todas as coisas, o Senhor permitiu que eu vivesse naquele tempo no mundo, para hoje eu ter a noção do que é viver no mundo e também para não julgar as pessoas, né? Porque Jesus, ele não apedrejou. Ele disse assim, eu perdoo teus pecados, vai, não peques mais. E hoje Deus me chamou para ganhar almas e não para apedrejar. E sim, quando cruza uma pessoa alcoólatra, drogada, não ter a visão de julgar, mas sim de dizer, eu vivi acorrentado, eu vivi preso, eu era cego. Então, já que eu era cego e Jesus me tirou daquela aldeia e me fez enxergar novamente, a minha missão é fazer o quê? Espichar a mão. Amém. Esse é o Jesus que eu vivo hoje. Eu concordo contigo. E pelo que tu me contou, né? Jesus transformou a sua vida, mudou a sua vida, mudou a sua família, a sua casa. E Deus fala com a gente e nos coloca experiências únicas e sobrenaturais, né? É verdade. Falou de um saco de cimento que tu precisava, e aí do nada tem um caminhão e venho, né?
E às vezes a gente precisa de um sinal, uma manifestação, porque a gente, no início da caminhada, a gente vai caminhando, a gente não conhece, e a gente começa a viver o primeiro amor, e claro que a gente não pode estar sozinho, né? Sempre tem que ter alguém nos ensinando, nos doutrinando, pegando na mão ali, vamos ensinar. Até que a gente consiga voar, sair do ninho, né? Poder criar asas e poder também fazer discípulos, né? Eu digo assim, né? E Deus muda da água para o vinho a vida de alguém, e Jesus cura, liberta, salva, né? E digo que no mundo, né? No mundo a gente procura o prazer, a diversos lugares, mas nada nos preenche completamente do que a presença do Senhor, né? A gente vai procurando, a gente vai num lugar, acha legal, acha interessante, só que é momento, né? É momento, parece que é tão bom, e depois a gente percebe um vazio dentro de nós. É E verdade. somente o nosso Senhor Jesus que preenche a nossa vida, né? Sim. Com o amor, com a alegria, com a paz. Digo que é os frutos do Espírito Santo, né? É verdade. Que alguém coloca a semente, alguém está orando por nós, alguém que está intercedendo, e uma hora vem um convite. Sim, sim. E tu me falou pelo WhatsApp, né, que Jesus está aí na porta, está aí querendo bater, querendo entrar em nosso coração. E eu estava meditando nessa palavra que depois tu vai compartilhar, Sim. que Jesus está aí batendo no nosso coração, e muitas vezes nós estamos distraídos, estamos com tantos afazeres, parece que nós não ouvimos a voz de Deus, pois tomamos decisões, escolhas, e claro que a gente quer as melhores escolhas para nós, e muitas vezes acertamos ou erramos. Sim. Mas o mais importante é que essas escolhas sejam direcionadas a Deus, e quando realmente conhecemos o caminho, a verdade e a vida que é Cristo, a gente vai viver uma experiência sobrenatural, né? Sobrenatural, se derramar na presença do Senhor. E é um estilo de vida, é uma escolha que faz com que a nossa vida mude e seja uma vida não de momento, mas vivendo todos os dias um relacionamento diário com o Senhor. E o Senhor tem uma promessa para nós, um reino nos esperando, uma salvação, uma vida de santidade, do que o mundo não oferece, né? O mundo não oferece, o mundo oferece coisas momentâneas, passageiras. Ah, eu gosto, tudo bem, gosto. Mas começa a experimentar, buscar Deus, orar, dobrar os joelhos, tu vai muito no monte, que eu sei. Sim. Começa a viver, aí tu vai ver que a vida com Deus é uma vida diferente. Ah, porque a gente tem que ter um equilíbrio na vida, né? Tanto do mundo espiritual, que é fé, do trabalho, dos estudos, da família, nos relacionamentos, tudo. Tem que ter um equilíbrio, né? E tô me contando isso, né? Porque não é fácil no início, a gente vai, busca, aí depois a gente pode ser que se desvie, tudo bem, mas eu digo que a gente não julgue ninguém, não apedreje ninguém. Pois Jesus veio para acolher, veio para receber, veio para nos amar. O Senhor nos ama como... Não ama o pecado, mas somos pecadores. Sim. Jesus ama todos os pecadores, mas não ama o pecado. A gente quer que a gente confesse nossos pecados, quer que a gente tenha uma vida de santidade, se arrependa, procure imitar, não o mundo, mas imitar a Cristo, imitar ao Senhor, fazendo o ide do Senhor, né? É uma maravilha, pelo que está me contando, sim, que Deus faz, né? E na nossa vida, eu mesmo me converti na adolescência, por exemplo, 16 anos, 17 anos, e eu vivi um primeiro amor extraordinário, mas a gente nunca pode deixar a chama apagar, eu digo assim. E vai ter dias difíceis, vai ter dias, né, de provações, a gente quer parar, quer desistir, mas que a gente tome as decisões sábias e saiba de onde Deus nos tirou, né? No fundo do poço, uma vida talvez confusa, sem direção, sem rumo, sem destino, e quando encontramos a Cristo, a gente vive uma experiência sobrenatural. Quando pratica o evangelho, de amar, de perdoar, de acolher, de ter um bom testemunho para as pessoas, né? E sermos o sal da terra e a luz do mundo. Isso é o mais importante.
Que maravilha, Rafael, diga assim, que Jesus abençoa a tua vida, abençoa da Amém. sua família, que todos se batizaram. E isso é o mais importante, né? Que um passo de fé que nós temos que fazer. Maravilha de Deus. Amém. De perguntar aqui, ó, quando você olha para trás, anos atrás, eu digo assim, qual foi o maior cuidado de Deus na sua vida? Qual seria o maior cuidado de Deus? Que cuidado seria de antes, lá no início? Tu viveu uma vida, tu Sim. tinha uma vida, conheceu a Cristo, né? Então sempre Deus nos livra de certas coisas para nós poder testemunhar o agir de Deus. Qual seria esse cuidado? Qual seria essa experiência com Deus? O que tu poderia contar pra gente? De tudo que eu vivi no passado, para mim ter chegado aqui, foi 100% graça e misericórdia, agora. Amém. Pelas coisas que eu fazia, que hoje eu olho para o cenário e eu digo assim, como é que eu pude fazer aquilo e ainda estou aqui? Porque tinha um propósito. Né? Muitos conhecem o meu testemunho da vida totalmente errada que eu já vivi. Né? Todo mundo olha digamos, para mim hoje em dia, o Rafael é um homem centrado, um homem que está diante da palavra, tem paciência, está tendo a sabedoria, porque todos os dias Deus vem nos amadurecendo, até porque eu sou jovem, né? Eu tenho 26 anos, mas tudo que eu vivi, para mim ter chegado aqui, eu digo, Senhor, é a tua graça e a tua misericórdia, porque Amém. não tem outra explicação. E amor, né? Os três, Amor. graça, misericórdia e amor, porque se não fosse isso, Eduardo, eu não estaria aqui. Pela maneira que eu vivi uma vida, porque eu sempre, na época que eu conheci as drogas muito cedo, eu comecei nesse mundo com 12 anos, né? Tive quase praticamente na rua, né, por um certo tempo, que é quando eu fui ao estágio máximo da perdição das drogas. E na época eu não entendia, mas hoje eu entendo que já tinha um propósito, já tinha uma promessa, que nem como Deus falou para Jeremias. Jeremias, eu te escolhi desde o ventre. Ou seja, antes de eu ser gerado, Deus já sabia tudo isso que eu ia passar. Que eu ia estar na sarjeta, meu pai e minha mãe não sabiam se eu ia chegar vivo, se eu ia chegar morto. Hoje eu sei que se eu não tivesse em Cristo, se eu não tivesse conhecido a Cristo, porque muitos dizem, eu aceito a Cristo, não é tu aceitar a Cristo, é Cristo te aceitar. Se Cristo não tivesse me aceitado, ou eu estaria preso ou eu estaria morto. É forte isso que tu está falando, Rafael. É forte, mas eu estava cego, eu estava num laço do passarinheiro nas garras de Satanás. E hoje eu vejo o amor de Cristo na minha vida. Muitas vezes eu murmuro, resmungo, mas eu digo, Senhor, se eu olhar para trás, tudo aquilo que eu já fiz, já vivi, tudo aquilo que eu te neguei, muitas vezes as pessoas criticam Pedro por ter negado Jesus, mas e quantas vezes tu nega Jesus durante o teu dia? Em pensamento, em pensamento, escolha. eu digo, tudo que eu fiz de errado, que blasfemando, fazendo toda coisa errada, para mim, chegado aqui é a graça, a misericórdia, o amor e o propósito e a promessa que tem sobre Deus, sobre a minha vida. Amém. Isso que eu tenho para te falar. Eu creio. Eu creio que isso é o amor, a graça e a misericórdia de Deus em nossa vida, né? O amor ágape de Jesus. Amor ágape de Jesus, que somente Ele para nos aceitar, né? E mudar a nossa vida para melhor. Pois antigamente nós éramos velhas criaturas, né? Sem rumo, sem destino. Até disse para uma moça que a gente vagava pelo mundo. Sim. Vagava, pode ser que não tinha uma expectativa, ou que não levava a sério a vida, levava de qualquer maneira, e ia fazendo, ia praticando, tá? E a gente ficava cego espiritualmente, né? Isso poderia, uma hora, não ser bom para nós, e poderia ter uma consequência, como tu falou, de morrer, de viver algo difícil, de preocupar e deixar mal, né, a família e quem que ama. Mas Deus, né, nos livra de todo mal. Se Deus tem uma promessa conosco, Deus vai nos guardar, nos livrar e vai nos levar para um caminho. E como tu conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Cristo, fez com que a tua vida mudasse, né? E tivesse uma direção na presença de Deus. Maravilhoso o que Deus faz, né? Eu digo assim, que Deus faz que uma vida com propósito, porque todos nós nascemos, como tu disse, né? Nós nascemos do ventre da nossa mãe.
A gente não nasceu só para viver, só para ser um número, só para ser uma estatística, para viver uma vida comum. Nós vivemos para um propósito. E a gente, durante essa vida, vai descobrindo. No início parece que a gente vive, está vivendo por viver, uma hora aí, ó, acontece aí, ó, um sinal, vamos lá, vamos acordar, vamos fazer, aí a pessoa vai ver, ó, Deus está falando contigo, a gente não está ouvindo, e aí uma hora a gente estala os dedos, percebe, ó, Deus está chamando, Deus está chamando, vamos lá, vamos viver, vai valer a pena, vamos experimentar esse primeiro amor, que esse primeiro amor vai fazer com que a nossa vida seja uma vida transformada, renovada, e uma vida com Deus, né? Um dia a dia, Sim, eu digo assim. Então, é maravilhoso o que Deus fez e faz na nossa vida. é maravilhoso. Te pergunto, nos momentos difíceis, o que te ajuda a continuar firme na fé? Nos momentos difíceis de provação, o que te faz continuar firme na fé? O que me faz continuar firme é que nem aquela passagem de José, né? Tudo aquilo que José passou. José foi traído, foi tirado no poço, foi caluniado, foi preso e depois Deus honrou ele, porque ele tinha fé. Né? Ele sabia que em todo tempo Deus estava com ele. E trazendo para a minha vida, mesmo na dificuldade, nas provas, eu sei que Deus tem me preparado para algo maravilhoso, porque os pensamentos dele são maiores e melhores, né? Se a gente pensa de uma maneira, o Senhor tem um pensamento melhor. Então eu creio que antes de a gente servir, antes do pão estar no forno, ele passa pelo processo. E qual é o processo, Eduardo? Né? O trigo. O trigo, Vai vendo o trigo. Depois do trigo, o que acontece? Tu amassa o pão. nosso pão, Depois que tu amassa o pão, tu deixa ele no forno. no forno. Aí E fica no tempo preparando depois do forno ele vai gerar o quê? Um alimento. um Porque não tem alimento. como esmagar e já botar no forno, não tem como. Então tudo é um processo que Deus vem nos preparando. Então Deus, ele nos prepara, ele nos capacita para dar algo melhor. E hoje eu tenho o discernimento mesmo. Muitas vezes eu me questiono, Senhor, mas por que isso? Por que eu passo por isso e aquele fulano ciclano não passa? E aí muitas vezes o Senhor vinha na minha cabeça, o que eu tenho contigo, eu não tenho com ele. O que eu vou dar para ti, eu não vou dar para ele. Por isso que eu tenho que ter capacitar, eu tenho que ter moldar, e eu tenho que me permitir ser moldado. Eu tenho que descer a casa do oleiro, né? Ali o Senhor ele vai me moldar, e o Senhor tem me moldado. Né? Então, o que eu levo isso para mim? É que Deus tem algo bom para mim. Né? Amém. Deus ele ama, ele nos ama tanto que ele deu o filho dele. Então, o que eu penso para mim? Se o Senhor tá fazendo eu passar por essa prova, por esse processo, eu me venho à memória de José. José passou por tudo aquilo e José nunca imaginou que fosse governador. Né? É isso que eu trago para mim. É doloroso, tem lágrimas, tem choro, tem. José também passou por isso. Mas depois o momento de Deus honrar ele, Deus honrou. Então, Eduardo, eu não sei também se tu passa ou se alguém que está assistindo essa live está passando por um processo na presença do Senhor, por um processo de luta, de guerra, muitas vezes questionamento. Entenda, é Deus te preparando para algo maravilhoso que Ele tem para a tua vida. Tu não Amém. entende agora o processo, mas o teu testemunho depois vai gerar alimento. Né? Nós somos chamados para ser luz desse mundo e sal dessa terra. Então, o Senhor ele vai nos esmagar, o Senhor ele vai botar nós numa prensa para quê? A uva, o vinho significa o que? A alegria. Só que antes de gerar o vinho, como é que a uva faz? O que acontece com a uva? Ela é esmagada para gerar alegria, né? O pão, o trigo é esmagado. Então tudo é um processo. E esse processo eu tenho aceitado do Senhor sobre a minha Amém. vida. Amém. Que maravilha, né? E nós temos que ser como José, né? Porque José, olha, ele sempre buscava Deus, determinado, trabalhador, né? Servindo ao Senhor. Só que às vezes vai ter pessoas que podem estar até no mesmo ambiente que a gente, Mais vão querer provável. invejá-lo, vão querer nos invejar, vão querer nos prejudicar, vão nos confrontar para ver se a fé vai nos abalar, para ver se a gente vai mudar o nosso jeito de ser, pois José era diferente, né? Era diferente e Deus revelava a ele sonhos. E se revelava a ele sonhos e os irmãos pensavam, mas por que ele era tão especial, né? Como tu falou,
Deus tem na vida de cada um de nós. Se Deus está falando comigo, é contigo, contigo. Se Deus quer te abençoar, é te abençoar. Como Ele vai te abençoar a tua vida, vai abençoar a vida da outra pessoa, do outro irmão, e assim por diante. Porque cada um foi chamado para um propósito. Né? Então, José foi tentado, ele foi humilhado, ele foi vendido pelos seus irmãos, imagina isso. Sendo vendido, sendo trocado por dinheiro, vivendo uma vida da casa de Potifar, sendo escravo. Acusado, né, por uma coisa que ele não fez. Que não fez. A mulher de Potifar, né, querendo que ele ficasse com ela, e olha aí. E passando por todo esse processo aí de tentação, de humilhação, mas ele não ficou só nisso aí. Ele passou por tudo isso aí para uma hora chegar a hora da honra. Chegou a hora. Tu vai ser honrado, passou por tudo isso, mas você não perdeu a fé. Eu vou te levantar, vou te fazer governador do Egito. Tem um detalhe em tudo isso, Eduardo. Deus tinha dado um sonho para ele. Um sonho para ele, né? Você lembra do sonho? Os céus. Aí tu quiser explicar mais. Isso, os céus, as estrelas. E eu não me lembro se era um mosto que se levantavam e todos se prostravam diante dele. E quando ele contou isso para os irmãos dele zombavam. E é um detalhe, o que eu trago para mim? O sonho que Deus te dá sempre vai se realizar. Amém. O sonho que Deus te der pode se passar meses, anos, um dia vai se concretizar. E aquele sonho se concretizou lá na frente quando os irmãos se prostraram diante dele. Ah, mas e por que o Senhor não poderia entregar, depois de um ano, já a governança para José? Porque José não teria a mentalidade, a maturidade e a espiritualidade para perdoar os irmãos diante de tudo que ele passou. Por isso que ele passou por todo aquele processo para ele ser um bom governador, um bom homem diante de Deus e mostrar para os irmãos dele que ele não estava ali para julgar e sim para perdoar. Perdoar. Amém. Linda essa passagem. Linda essa palavra, eu digo assim, né? Que o sonho que Deus deu para ele é para ele. É para ele. E compartilhou com os outros, porque precisava. Só que às vezes as pessoas não vão entender. É como tu disse, é o teu sonho, Deus te deu, vai se realizar. Pode ser uma profissão, pode ser uma porta aberta, pode ser um destino que tu vai viver. Pode ser que não vai acontecer hoje, mas vai levar um tempo, vai levar dias, vai levar semanas, vai levar anos. O tempo é do Senhor. É o tempo do Senhor. Mas que a gente não esteja parado para viver. Vai viver. Na vida, ele foi humilhado, não quer dizer que a gente vai passar o mesmo cenário que ele. Não, ele passou por aquele cenário porque naquela época era diferente. Sim. Né? E eram mais pessoas ainda, entendeu? Mas cada vai viver um processo, cada vai viver uma provação. E Deus não quer que tu saia perdedor. Deus quer que tu saia vencedor naquilo ali. Vencedor. Tu estava no Egito, tu foi para do deserto. Não quer dizer que tu vai ficar 40 anos, mas que tu sai desse deserto para chegar na terra prometida, que tu chega vencedor, mas chega com fé, perseverando, continuando, que o sonho, que o projeto vai se realizar. E o José sempre cumpriu na vida dele, né? Sendo tentado, ainda mais pela esposa de Potifar, né? Sim. Mas ele nunca negociou Deus e nunca quis ficar com ela. E aí ela teve que inventar uma história. E muitas pessoas inventam coisas de nós. E a gente não fez nada. Aí é mais interessante, inventam uma coisinha. O Dado disse alguma coisa. Pai, aí acrescenta um monte de parágrafo que não tem nada a ver. Mas a gente sabe que a gente tem que ser humilde, que a gente sabe o que fala, e manter a postura e não perder a fé. E não perder o domínio próprio. Que Deus sabe de todas as coisas e Deus vai dar respostas. E Deus honrou a vida dele, passou por tudo isso. E ele chegou para ser governador. Maduro, preparado, estruturalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E conseguiu. Conseguiu. Então a gente vai conseguir. E vai conseguir. Amém. Vamos passar pelo vale, vamos passar pelo processo da vida, mas não vamos estar sozinhos. Eu digo uma frase: o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Oh, glória. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. É uma maravilha.
essa passagem. Então, a próxima pergunta. Já estamos falando, e tudo bate no roteiro aqui que eu fiz. Ó. Qual versículo da Bíblia mais fala com você e por quê? Qual seria uma passagem, qual seria um versículo daquilo que estava me falando hoje? O versículo que mais me chama a atenção, e é verdade, e eu sou uma prova viva, que Deus escolhe as coisas loucas e doidas desse mundo. Amém. Essa é a parte que eu digo esse versículo é lindo em questão que mexe comigo, porque é verdade. Deus escolhe as coisas improváveis, aquelas coisas que a terra, o mundo, as pessoas desprezam, e Jesus faz o que não. É esse daí que eu vou pegar, é esse daí que eu vou tirar da sarjeta, vou tirar lá do mundo, vou fazer um pregador, um missionário, um levita. Essa passagem fala muito comigo. Isso é um amor de Jesus. Porque para o mundo tu pode ser descartável, mas para Jesus ele não descarta. Que nem, por isso que Jesus ele manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque ele não bota fora. Nas mãos do diabo, se tu é um vaso na mão do diabo, Eduardo, o diabo te descarta e pega outro. Mas Jesus ele não descarta, ele faz o que? Não, vai doer, mas eu vou te moldar e vou voltar a te encher de novo do azeite da minha presença. E essa passagem fala muito comigo. Né? Deus escolhe as coisas loucas e doidas desse mundo para confundir aqueles atos que estão sábios. Quem diria o Rafael que vivia no mundo, vivia na sarjeta aí, estaria numa live com o Eduardo falando sobre a palavra do Senhor? Quem diria? Até eu, às vezes, digo, Jesus. Verdade. Eu criticava, eu dizia assim, mas que bando de louco que é ele na igreja gritarem? Jesus não é surdo. Deus não é surdo. E não precisa estar na igreja, mas eu nunca vou botar o pé numa igreja. E eu já estou ansiado já para o culto de amanhã. Amém. E quem diria que eu estaria fazendo live também. Mas olha, Deus despertou algo em mim. É Deus. Está sempre provendo. Deus coloca no nosso coração e nós temos diferentes ferramentas para fazer para Deus. E a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Se é rede social, se é evangelismo, se é presencialmente, se é na igreja, se é fora da igreja, a gente não pode parar. Eu sempre gosto dessa passagem, eu já compartilhei na igreja também, que Deus ama as coisas loucas desse mundo, né? É verdade. As que são desprezíveis, o que o mundo descarta, o que o mundo não quer, o que o mundo não acredita. Deus escolhe. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Verdade. O mundo julga, o mundo aponta, o mundo pisa, o mundo humilha, o mundo não quer saber. O mundo quer o quê? Resultado. O mundo quer que você esteja pronto. Porque o mundo, ele te utiliza. E uma hora ele vai te descartar quando você não for útil. Isso é uma verdade para vocês ouvirem, né? O mundo é assim. O dia a dia é assim. Quando você é útil, ou você presta, quando você está bem, ok. Quando você está mal, quando você não é mais útil, quando você não mais presta, você é o quê? Descartado. Obrigado. Preciso de outro. Não está mais rendendo. Mas não, com Deus não é assim a coisa. Deus quer que a gente esteja buscando a Deus e Deus se agrada com a nossa disponibilidade. Pois Deus, o Senhor, chamou, sempre na Bíblia, chamou pessoas ocupadas. Chama pescadores de peixes para pescadores de homens, chamando Simão Pedro, chamando Tiago, João. Mateus, que era cobrador de impostos. Então, ele sempre chamou pessoas que estão trabalhando no dia a dia para um ministério, para serem discípulos, para servirem, pois não é somente uma profissão, a gente tem que ter, e a vida é assim. Mas a gente jamais pode esquecer do chamado que Deus tem para a nossa vida, né? Sabe o que Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Isso é verdade, né? Isso é verdade, pois Deus vai se agradar. Só que, claro, a gente não está buscando, não está querendo, né? Deus pode abençoar, mas Deus quer te usar, entendeu? Deus quer te usar, nós queremos buscar Ele. Deus vai se agradar daquele que ora nas madrugadas, que faz algo a mais. Mas eu não sei orar, não sei buscar, não sei. Sempre não sei. A gente tem que mudar esse vocabulário, querer aprender. Se eu sei cozinhar e sei dirigir e sei trabalhar e sei costurar, fácil. Se eu não sei, vou aprender. Deus vai te dar o direcionamento, vai te capacitar, por isso que Deus escolhe. Eu não sei ler, Deus pode usar aquele que
que não tem uma escolaridade, talvez não tenha uma formação, e se tem melhor, mas Deus escolhe, e quando Deus capacita, Deus usa e honra a vida daquela pessoa para pregar, para louvar. Ah, eu não sei falar, então vou trabalhar na mídia, vou trabalhar na cozinha, vou trabalhar nas crianças, algum meio, a gente vai se encontrar no ministério. Se é louvando, se é tocando instrumento, se é pregando, a gente vai se descobrir. Entendeu? Como eu digo, a parábola dos talentos. Para uns deu 5, para uns deu 2, para uns deu 1. E cada um recebeu, né? O que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, o que recebeu 1 não multiplicou e descartou fora. E Deus não se agrada com esse descartar. Se Deus te deu um talento, use esse talento e multiplica. Vai pregar, quem sabe uma hora vai estar tocando, uma hora vai estar aí dirigindo o culto, uma hora vai estar ali ofertando, vai estar ali, né, trabalhando com os lanches, na portaria, alguma coisa, porque a gente tem que ser fiel no pouco e no muito a gente colocarei. A gente tem que ser fiel, pois, mas não, eu tento e não acontece, não dá. Não vamos fazer, vamos aprender. Eu oro 5 minutos, vamos orar 5 minutos, porque a gente vai evoluindo. Vai evoluindo. Esses 5 vai 10, esses 10 vai 15, vai 20, vai meia hora. É uma conversa, a oração é uma conversa. Quando eu li a palavra do Senhor, a gente tem que pegar a Bíblia aqui, ó, dou um exemplo aqui, tá aqui, e tem que conversar. Não é um livro qualquer, tem que conversar, tem que escrever, tem que pedir direção. Vamos aprender, vamos estudar, porque Deus vai falar com a gente particularmente. A gente vê uma palavra e só vê a mesma mensagem, Deus fala algo conosco. Talvez algo que não falou com o outro irmão, e a gente aprende e coloca em prática e ensina para alguém. Pois o evangelho é simples. Às vezes as pessoas complicam. É simples. É simples. E Deus nos pede obediência, né? Deus nem pede mais obediência. Isso maior já foi feito. Sim. E o evangelho sendo simples, a gente tem que viver cada dia. Viver como Jesus viveu. E Jesus pregava para todos. E Jesus é o centro. As pessoas que eu entrevistei falam, Jesus é o centro. Sim. Existe Moisés, existe Ana, existe Ruth, existe José, Jó, todos os personagens. Jó, principalmente, que era fiel, temente a Deus, íntegro, reto, e se desviava do mal. Ele tinha tudo. Uma hora o inimigo, ele queria testar Jó para ver se Jó serviria a Deus quando não tivesse tudo, e Deus deixou que Jó começasse a perder bens, amigos, família. E mesmo assim não parou de buscar Deus, continuou sendo fiel ao Senhor. E Deus honrou a vida dele em dobro, com mais bens, com mais animais, com mais amigos. Entendeu? Então a gente tem que adorar a Deus tendo tudo ou tendo nada. É verdade. Ou tendo tudo ou tendo pouco, para dizer assim. Do pó eu vim, do pó eu voltarei. Isso é verdade. Então, Jesus é o centro de tudo, né? Então a gente tem que se inspirar com as passagens desses personagens bíblicos e não esquecer que nós temos que ser como Ana, eu dou um exemplo. Vai ter várias meninas nesse mundo. Meninas que têm inveja, meninas que querem confrontar, meninas que querem te abalar. E a Ana tá ali, ó, buscando, sendo fiel, fazendo voto ao Senhor para que tenha um filho, mas nunca perdendo a fé. E sempre vai ter as peninas ali, ó, querendo te abalar. Mas não seja uma penina, pois penina sempre vai ter. Mas seja como Ana, que ora, que busca, que vai no templo, que não se abala com qualquer situação, que chora na presença de Deus, que quando chegou no templo, não se ouvia o que Ana falava. E não se ouvia o que as lágrimas sendo derramadas. E parecia que ela estava embriagada. Então muitas vezes vão chegar na casa de Deus, até no quarto de oração, que não vão ter palavras. Não vai sair, talvez. Mas vai ser as lágrimas derramadas. Pois os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Oh, glória, aleluia. Salmo 106, 5. Então, se as palavras não vão vir, que sejam as lágrimas derramadas do coração quebrantado, aberto na presença de Deus, né? Então, vamos ser como Ana. Mesmo que não venham as palavras, mas que faz voto, que não desiste, que não se abala com qualquer coisa, que ouve talvez alguma penina, mas não absorve.
não se contamina. Segue a sua vida, busca a Deus, faz o voto, o filho veio. Deus queria que viesse para ter um sacerdote, para ter um profeta que vem depois de Samuel, se tornou juiz, né? E, então Deus abençoa a nossa vida e se cumpre. As promessas não se cumprem na nossa vida, né? Deus é maravilhoso e cumpre. Cumpre. Vamos ver a próxima pergunta para logo mais tu compartilhar a tua palavra. Agora vamos ver mais uma perguntinha. Como é o seu relacionamento com Deus no dia a dia de forma simples e prática? Como é o seu relacionamento com Deus no dia a dia? Como é teu dia a dia na vida cristã? Como seria esse relacionamento para as pessoas que estão começando? Como é que tu busca a Deus para aprender quem está começando? Como é esse relacionamento? De orar, de palavra, eu oro 1, 2 vezes por dia, eu medito num versículo, eu tento ter uma vida de hábitos na presença de Deus. Como seria isso, esse teu relacionamento no dia a dia? Olha, o meu relacionamento no dia a dia, digo para pessoas que estão começando, né, pessoas que já têm boa caminhada de evangelho, é tu manter a constância, como é que eu vou te explicar? A conectividade com Deus, né? Eu, quando eu me acordo, muitas vezes eu não boto o joelho no chão, né? Não posso ser hipócrita de dizer isso, mas eu digo, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor amado, pelo meu respirar, pelo sopro de vida que o Senhor me deu. E no decorrer do dia, se eu estou trabalhando, às vezes eu estou conversando com Deus em espírito, estou falando de Jesus, né? A gente não precisa falar com Deus somente quando vai na igreja. A gente tem que ser igreja não só em 4 paredes, mas fora, né? Eu sempre estou procurando no meu serviço falar de Jesus. Eu já ganhei bastante almas para Jesus pela graça dele, né? E eu sempre estou procurando falar com Deus. Eu estou trabalhando, eu estou na moto indo para o centro, voltando, eu estou sempre falando com Deus em espírito, em pensamento, pedindo para ele me conceder a graça, a misericórdia. Não precisa, para te falar com Deus, para quem está iniciando, não precisa só estar de joelho dobrado. Tu tem que conversar com Deus como se ele está do teu lado ali. Tu está caminhando, está fazendo um almoço, uma janta. Tá, Senhor, o senhor lembra que o senhor me falou aquele dia no culto? Senhor amado, eu preciso que isso se concretize, me dá estratégia. O senhor viu, né, senhor amado, aquele colega lá falou mal do Senhor, falou mal de uma coisa, e eu não sei o que falar para ele, me direciona. Tu ter intimidade, tu trazer Jesus como teu amigo no dia a dia. Depois que eu assisti aquela série The Chosen, eu vi Jesus como meu amigo, lado a lado, não só como meu pai, mas sim como meu amigo, porque eu sei que Jesus está sempre do meu lado, né? Então, hoje mesmo, eu li a palavra, eu me deitei, conversei com Deus, fui cortar o cabelo, falando com Deus. Então, a gente, todo momento, falando com Deus. Mano, tu é fanático? Não é fanático. Depois que tu conhecer o amor ágape, depois que tu conhecer e testificar aquilo que Deus faz na tua vida, tu vai dizer, mas é esse Jesus que eu quero. Jesus está sempre do meu lado, eu estou sempre conversando com ele. Volte e meia, quando eu estou com o meu pastor, a gente está sempre falando da palavra, sempre conversando alguma coisinha. Eu falo uma coisa, ele fala outra. E o nosso dia a dia tem que ser sempre com Jesus. Não é só botar o joelho no chão. Mas se tu tá ali no teu trabalho, Eduardo, creio que às vezes, quando eu entro no 300, às vezes tu tá pensativo, creio que tu tá imaginando o que tu vai ministrar hoje, pedindo uma direção para Deus, tu tá em total conectividade com Deus. Amém. Verdade. Isso é verdade. E temos que ter esse relacionamento. Às vezes as pessoas acham, mas a gente se inspira pelos pastores, às vezes estão ali todo dia, né? Mas eles no início eles não buscavam tanto a Deus, foi como tu disse. Então, podemos buscar Deus em pensamento, no dia a dia, ouvindo louvores, né? Exato. Conversando com Deus, tu tá dirigindo na tua moto ali, tá louvando, tá orando, tá pedindo direção, né? Para que o dia seja abençoado, para que nos proteja, nos livre de todo mal, né? Abençoe a minha vida, minha casa, minha família, os amigos, né? Então a gente vai tendo esse relacionamento com Deus, né? Por onde a gente passar e pisar, né? E no início a gente quer buscar com todo o gás, né? Com todo o vapor, digo assim, de orar, mas a gente tem que ter essa perseverança, sim, tem que orar. E nem todo dia a gente vai estar com essa
essa vontade, né? Tem dias que vai acordar bem, tem dias que não vai estar de arrasta, assim, ó, mas não vamos jogar toalha, não vamos desistir. Então a gente, pode ser que um dia a gente acorde, parece que a gente não quer mais orar, mas a gente ora em pensamento, né? Repreenda o mal, né? Aqui, por exemplo, aqui no meu quarto, eu vou te mostrar aqui, eu tenho um monte de foto, de texto, de versículo. Uma vez eu já tive, né? Desânimo, depressão, essas coisas. Ah, um dia eu não consigo pegar a Bíblia aqui, ó. Não tem um dia corrido, movimentado. Mas eu tenho aqui, ó. Eu tenho umas 7, 8 fotos aqui, ó. Eu quis imprimir. Ah, se eu não vou pegar a Bíblia para ler um dia, vai que não acontece. Hoje eu tô com a Bíblia, vai que não acontece. Não tô assim, não sigo. Aí eu pego ali, eu vou acordar e eu vou ler ali. Eu achei um método. Eu achei um jeito. Uma estratégia. Uma estratégia. Ah, eu vou ler, ó. Ah, não consegui pegar o livro hoje. Mas até aqui, eu li uma passagem, ó. Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Tá ali. Achei um jeito. Entendeu? De buscar. Porque eu gosto. Aí isso me fez querer colar ali. E tá anos ali. E se descola, eu coloco ali a fitinha. Ah, mas é a mesma mensagem. Que bom, porque um dia que eu não consigo ler, não peguei mesmo. Eu vou acordar, eu vou dormir, mas eu vou conseguir ler. Eu vou conseguir ler aquilo ali, porque isso eu preciso na minha vida. A palavra do Senhor renova a cada dia, renova a cada manhã, né? Verdade. Aqueles que estão fatigados, estão cansados, estão desanimados, mas não desamparados. Pois tem um Deus que peleja por nós. Sim. E esse relacionamento tem que ser diário, todo dia na nossa vida, né? Eu digo assim, né? E a gente tem que achar métodos, jeitos. Eu achei nesse jeito. Coloquei umas imagens, imprimi. Aqui em casa, mas se eu estiver na rua. Se eu estiver na rua, eu vou orar em pensamento. Ou se chegar uma oportunidade de alguém que não está num dia bom, eu já vou ser mais sábio, compartilhar uma palavra, né? Simples, né? De Jesus, ó, vamos lá, não vamos desistir, né, Eduardo, vamos que ajudar. nós que somos separados, a gente tem que estar sempre com uma palavra, né? Porque Sim. isso volta e meia aconteceu comigo, de eu querer ouvir uma palavra e um abraço, de tu tá mal, com problemas, guerras, e tu dizer, bah, senhora, eu queria que alguém chegasse e falasse comigo. E aí chega um irmãozinho, uma irmãzinha pior, e tu precisando de uma palavra e de um abraço, e tu vai ter que dar aquilo. Isso é verdade. Então, para nós que somos separados, é diferente. O nosso fardo é diferente, né? Então, muitas vezes tu não quer ler, tu não quer orar, mas tu tem essa mensagem do primeiro Josué aí gravado. Vai chegar uma hora que eu vou chegar em ti e vou dizer, pá, Eduardo, não tô bem hoje. E, na verdade, tu às vezes queria chegar e dizer assim, vai, Rafael, eu preciso de uma palavra. E tu vai ter que ter uma palavra. E isso é um esforço que Deus se agrada. Deus vê, vai, ele tá ali, mas ele tá tirando o último dele. E isso Deus, ele se agrada, ele vê os nossos esforços. Né? A gente tem que ser sal, a gente tem que ser luz. E é complicado, muitas vezes a gente não diz assim, bah, senhor, hoje eu não quero nem no culto, eu não quero nem levantar. Não quero, que eu tô em casa, não quero nem acordar. Aí, nem acordar. Nem acordar. Meu Deus, aí, né? E aí chega um varão, uma pessoa e te manda uma mensagem. Ah, mano, eu não tô bem, ora por mim. E tu lá assim, mas eu não consegui nem levantar da cama, quem dirá orar por ti. Mas tu vai ter que levantar e dizer, Senhor, ó, eu tô com ele no pensamento, Senhor amado. Trabalho na vida dele, porque eu tô só pela tua graça. Querendo ou não, isso move no mundo espiritual, porque é um esforço, tu tá de arrasto, mas tu tá ali. Tá ali. Então a gente tá sempre com uma palavra na manga. Na manga. E eu de tanto ler aqui, uma hora grava. A gente vai gravar os versículos, vai gravar tanto ler. Ah, é a mesma mensagem, mas gravou, porque aí quando tu precisar uma palavra mais objetiva, tem que ser uma palavra rápida, né? Na igreja a gente vai entregar, e tem mais sim, mas ali no dia a dia, no cotidiano, no ambiente de trabalho, no ambiente da rua, do centro. Uma palavra ali de 1 minuto, 2 minutos, aquele versículo ali que já está gravado, fixado, memorizado aqui. E seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso aqui está gravado, Josué 1:9. E outros também, ó. Por exemplo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Entendeu? Salmos 23, versículo 4, né? De tanto ler, de tanto gravar ali,
Eu gravei, eu tenho aqui de textos bíblicos, talvez alguma pessoa do Ayrton Senna, porque eu gosto, entendeu? Eu tenho uma variado aqui, mas é mais bíblico. Mas eu tenho de Sim. algumas pessoas que eu gosto, entendeu? Então eu deixei aqui, eu achei um jeito. E a palavra está aqui, ele gravou. Mas sendo vivida, praticada, isso vai fazer a diferença na vida de alguém. Tem dias que a gente precisa mesmo de uma palavra, e a gente precisa falar, entendeu? E às vezes a gente não quer mostrar esse ponto fraco, porque quem tem a responsabilidade, quem está no dia a dia, quem serve a Deus, a gente também tem as nossas limitações, né? A gente tem nossas fragilidades, mas tem que ser como anda. Se não vem as palavras, sejam nas lágrimas derramadas no rosto, no pó, nos pés de Cristo, para que Deus venha abençoar a nossa vida e nos levantar. Levanta dessa cama. Levanta e anda. É uma maravilha, eu digo assim. E continuando sobre isso, deixa eu te perguntar. É interessante que eu tinha escrevido. Você já viveu algum milagre ou resposta de oração que marcou a sua vida? Você já viveu algum milagre ou resposta de oração que marcou a sua vida? Olha, Deve ter vários. Mas algum? vários, né? Hum. Vários milagres que no dia a dia, teve muitos milagres, né? Mas, tantos milagres que não tem como tu especificar um. Porque quando a gente veio do mundo, que a gente era totalmente errado, quando tu entra em Cristo, tu vive milagres constantemente na tua vida. Eu, como ando muito de moto, vários milagres que... é só um detalhe. Sempre, de eu cruzar assim, pro pessoal pode ser pouca coisa, mas para nós que somos cristãos, que vivemos aquilo, de eu estar 80, 100 por hora na faixa, cruzar um gato e eu só senti um animal. Um animal, nada. E eu digo assim, Senhor amado, que livramento, era para mim estar quebrado, ter me arrebentado, Senhor. É um milagre assim, ó, ainda mais na noite, entendeu? Porque eu tenho costume andar com uma mão só, né? É um erro meu. Mas às vezes tem costume de botar, às vezes tá frio, botar a mão no bolso, e é um detalhe. É um detalhe. Verdade. Né? E vários. E resposta de orações, então, várias que Deus já... Porque muitas vezes a gente dá uma de Tomé, né? Quem nunca? Né? Agora, há pouco tempo, eu tive resposta de orações, né? De Deus tomar a vida e falar ali. Era exatamente aquilo que eu falei, o Senhor repetiu da mesma forma, né? Então, vários milagres, né? Deus me livrando de acidentes, né? Orações que Deus vem respondendo. De várias formas eu tenho vivido milagres, né? Que é muitos. Se for parar para pensar, eu vou anotar, Eduardo, para pessoas aí que estão iniciando, pessoas que não tiveram milagres ainda. Comecem a prestar atenção nos detalhes. O Senhor, ele é muito detalhista. Mas foi só um gato que cruzou. Mas era um gato que Deus botou a mão ali e era para ele ter perdido a vida ali. É São vários milagres constantes no dia a dia. Verdade que eu ando de moto também. E a gente vive muita coisa, né? Às vezes nós vem um veículo e vem com tudo e Deus te livra daquilo ali, né? E às vezes tu tá devagar, às vezes não tá tão rápido, um animal se atravessa. Eu já vivi muita coisa assim, né? Mas bom que Deus nos livra, né? E a gente tem que estar orando. Eu oro muito quando saio de casa. Eu consagro. E ainda mais no início de ano, a gente tem que consagrar tudo. Consagrar a casa, consagrar os veículos que a gente tem, os bens, tudo tem que ser consagrado a Deus. Né? Provérbios 16:3, consagra ao Senhor tudo que você tem, né? E consagra o Senhor, todos os seus planos e projetos serão bem sucedidos. Glória então, a Deus. tem que consagrar. Ele não sabe o que vai enfrentar, mas a gente tem que estar pronto. Deus, estou aqui, vou pegar minha moto, vou pegar o carro, o que for. Me abençoa. A minha parte eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou enfrentar, mas o Senhor me proteja e me livre de todo mal. Isso nos livros, por isso que eu falo, sempre eu cito esse versículo, Salmos 23:4, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, pois o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o Senhor nos livra assim, eu também digo assim, né? Que eu acho que que não era para estar aqui, eu penso, ou para ter fraturado. Mas não aconteceu. Por uma freada, que se ouviu de toda a vizinhança,
ou que era para bater e não bateu, e ó que não dava rápido. E às vezes eu fico assim, mas Deus livre e protege os seus, né? É verdade. Dentro da graça de Deus. E acontece, cara. Vamos dizer assim, o trânsito é movimentado, mas eu digo assim que a gente faz a nossa parte, né? Dirija com consciência e consagra a Deus. Deus, entrega a minha vida, entrega meus planos, entrega meus projetos, entrega a minha casa, entrega a minha família a ti. E o Senhor vai guardar, o Senhor vai abençoar nos dias maus. E claro que também vai vir dias difíceis também. Não dizer que é só alegria todos os dias. Vamos ver dias difíceis. É só alegria. Mas eu digo que a gente vai vencer. E vai vencer. E não estamos sozinhos nessa batalha diária que é a vida. Com Cristo é vencer ou vencer. E te faço mais uma pergunta para aí sim tu compartilhar a tua palavra. O que significa para você confiar totalmente em Jesus? O que significa para ti, Rafael, confiar totalmente em Jesus? O que significa me confiar 100% em Jesus é que tudo que eu fizer, tudo que acontecer, eu sei que vai ser tudo conforme Deus quer, né? Eu sei que muitas vezes a gente se questiona, a gente tem medo de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Muitas vezes isso vai doer, mas é entregar minha vida para Jesus e seja feita conforme Ele querer. É o que eu digo para quem está assistindo, quem vai assistir depois. Não tenha medo. Tu entregou tua vida para Jesus, a palavra diz já, ó, vamos pela palavra, eu gosto da palavra. Isso aí. O pensamento do Senhor são maiores e melhores. E o Senhor diz também, eu tenho pensamento de bem, de paz e não de mal. O Senhor tem pensamento de bem, de paz e não de mal a teu respeito. O Senhor tem o melhor para ti. Basta tu entregar a vida a Jesus. E essa pergunta vai se bater com a palavra que eu tenho. Amém. Eu só. Eu preparo tudo certinho para chegar no teu momento da palavra. Né? Como é que é entregar a tua vida para Jesus? É confiar que Ele tem pensamentos de bem, de paz e não de mal. E que Ele tem o melhor para nós. É o melhor para nós, né? É curto e grosso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus tem o melhor para mim, tem o melhor para ti. Mas para isso a gente tem que entregar a nossa vida e deixar Ele entrar na nossa vida. Dizer, Senhor, eu não sei o que me espera na manhã, mas eu sei que os teus pensamentos são de bem, de paz e não de mal. Amém. Verdade. Boas colocações, tu falou muito bem. Eu digo que, para mim, confiar em Jesus é descansar mesmo sem entender. É colocar a vida nas mãos dele, sabendo que sua vontade é sempre a melhor para nós. É verdade. O Senhor Deus tem o melhor para nossa vida. A gente tem nossos planos, projetos, temos nossas vontades, desejos, mas o Senhor tem o melhor daquilo do que pensamos ou imaginamos. Então, Ele tem o melhor para nós, né? Ele nos surpreende. E temos que descansar no Senhor. Muitos não têm aquele sono dos justos antes de dormir, e a gente tem o sono dos justos, de chegar no seu quarto, de poder descansar, de poder ter uma noite de sono tranquila, e muitos não têm, né? Tem pesadelo, não tem insônia, paralisia no sono, não descansa, não tem que descansar, mas temos que confiar no Senhor, entregar nas mãos dele, o amanhã pertence a Deus, e digo que temos que entregar a vida para o Senhor, e a sua vontade sempre será a maior e a melhor para nós. Amém. Só mandar uns abraços para umas pessoas aqui, que estão aqui na live acompanhando, que bom. A minha colega Luana Cabral, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Manda um abraço para o filho dela, que nasceu, o Lucas também, Deus te abençoe grandemente. Oh, Deus abençoe, Deus abençoe. Colega também, Cleison, Deus te abençoe grandemente, manda um abraço para ti, para tua família. A Érica, Deus te abençoe, Érica, a sua vida, a sua família, a todos. Eric Machado, Deus te abençoe grandemente. Um abraço para ti e para tua família. O Abraão Alves, Deus te abençoe grandemente. A ti e a tua família. E agora chegou o teu momento da palavra. Então, estou com a Bíblia aberta. Deixa Deus te usar, vamos para cima. E pode compartilhar a mensagem que tu vai trazer para todos que estão assistindo nessa noite. Qual é a mensagem que tu quer deixar para quem está cansado, para quem está desanimado, para quem precisa de uma palavra de fé, de esperança? Essa palavra foi bem direcionada, né? Porque eu precisava de uma palavra, né?
Amém. O Eduardo me convidou para fazer essa live, até comentei com ele que a princípio nós íamos fazer ontem, né? Mas eu gosto Sim. de orar, buscar para que as coisas para Certeza. Deus tem que ser feita com zelo. Sim. Até eu tô E aí, abrindo a Bíblia aqui também. isso. E aí, eu pensando assim, né? E Deus me deu essa palavra em Apocalipse 3:20. Quem tiver com a sua Bíblia aberta aí, Apocalipse Viu? 3:20. Eita, glória. Glória a Deus. Isso aí. E se não Essa tem, pode acompanhar com a gente. pode acompanhar com a gente aí. Acompanhar e depois pode abrir a Bíblia e depois meditar. Eu também vou meditar depois. Glória a Deus. Tem que meditar, aproveitar. Eduardo, se tu também, se Deus te der um direcionamento, eu peço que tu me ajude a levar essa passagem, essa palavra toda. Sim, eu falo. Eu e tu aí temos nessa missão de Certeza, com grato certeza. de poder levar a mensagem do Senhor, né? Nós temos a rede Amém. social hoje e é uma alegria falar de Jesus, né? Eu amo falar da palavra de Jesus e vamos para cima. Vamos então o que a palavra do Senhor quer nos dizer. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa passagem, como eu e o Eduardo havíamos conversado hoje, o Senhor, ele é educado. O Senhor, ele não arromba. O Senhor, ele não pula janela e não faz nada. O Senhor, ele é educado. Ele te deu livre-arbítrio. E o Senhor, ele bate na tua porta. Como assim, missionário Rafael? O Senhor tem batido na porta. O Senhor tem batido na porta do teu coração, da tua casa, da tua família, do teu relacionamento. O Senhor, ele quer mudar o cenário da tua vida. Amém. Eu não sei com quem o Senhor está falando, mas essa palavra foi direcionada dos céus, porque eu busquei e Deus me deu essa direção. O Senhor tem batido na porta, no coração de várias pessoas, várias famílias. Só que hoje em dia as pessoas, Eduardo, têm endurecido o coração. O endurecimento do coração, o orgulho, a raiva, não tem deixado o Senhor entrar na vida. O Senhor, através dessa palavra, ele quer dizer que quando ele entra num cenário, quando ele entra na tua casa, no teu relacionamento, na tua família, no teu emprego, no teu dia a dia, ele muda todo o cenário. Muitas vezes o cenário, Eduardo, as pessoas pensam que é mil maravilhas. O Senhor vai entrar, vai ser só alegria, vai ser só felicidade. Não. Muitas vezes quando o Senhor entrar vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter dor. Mas por que, missionário Rafael? Se Jesus vai entrar, vai ter dor, vai ter lágrima. Porque quando Jesus entrar, Jesus vai ter que ter tirado de certos ambientes. Jesus vai ter que ter separado de certas amizades. Por quê? Porque o Senhor escuta conversas que tu não escuta. O Senhor vê atitudes que fazem pelas tuas costas que tu não vê. Por isso que muitas vezes a gente passa, quando Jesus entra na nossa vida, Jesus está pedindo para entrar porque Jesus, ele quer mudar o teu cenário. Jesus, ele quer mudar teu casamento, Jesus quer transformar a tua vida. Só que para esse processo tu tem que estar aberto, disposto, dizer, Senhor, entra na minha vida. Muda o ambiente, faz conforme a tua vontade e o teu querer. Né? Só que os jovens de hoje em dia, eu já fui um, eles estão endurecendo o Senhor. Porque quando Jesus pede para entrar na nossa casa, na nossa vida, requer renúncia. Eduardo. Amém. Requer renúncia. E isso, a gente sabe que o Senhor quer renúncia de nós. E a renúncia vai fazer com que a gente largue vários hábitos, rotinas, palavras, amizades. Isso, a gente deixando Jesus entrar, a gente vai saber que não é só um mar de maravilhas. Vai ter momentos de choro, vai ter momentos de lágrimas, mas isso é para o nosso bem, Eduardo. É isso que a juventude, o nosso propósito é chamar a juventude, essa juventude que está nos assistindo ou vai nos assistir depois. Entenda, tem ciclos de amizades que o Senhor vai ter que afastar. Mas era meu amiguinho, era minha amiguinha. Mas nas tuas costas, tu não sabe o que eles falam e aquilo que eles planejam sobre as tuas costas. E no momento que tu começar a deixar bom, Senhor, a partir de hoje, o Senhor entra na minha vida.
E quando tu começar a entender que Jesus entrando na tua vida, o cenário vai mudar, a tua vida vai ser transformada. Com certeza. Né, Eduardo? A gente tem que... Quando eu deixei Jesus entrar na minha vida, eu andava com amizades que eu achava que eram meus amigos. E depois Jesus me deixou só. Senhor, por que o Senhor me deixou só? Calma, filho. Tu precisa entender que tu tem que ser dependente de mim. Tu não tem que ser dependente de amiguinho, de amiguinha, de irmãozinho, tem que ser dependente de mim. Eu afastei o ciclano, eu afastei o beltrano, eu te tirei de um serviço, eu te tirei de certas rodas de amizades, porque tu permitiu entrar na tua vida. E isso que eu estou fazendo na tua vida, esse rebuliço quando eu estou entrando na tua casa, é pro teu bem. É para algo que eu estou te preparando lá para frente. Só que para isso acontecer, Eduardo, a gente tem que permitir. Jesus está dizendo, ei, filho, ei, filha, eu estou batendo na tua porta. Tu tá cego espiritualmente, tu tem escamas. Deixa eu entrar na tua vida, deixa eu te mostrar que comigo o cenário é diferente. Amém. Deixa eu te mostrar que do início vai ser tratado de uma forma, mas depois tu vai ver o sorriso, tu vai ver a alegria. Eu não sei com quem o Senhor está falando, mas tem pessoas que estão num relacionamento que o marido está no mundo e ela também, e Jesus está dizendo assim, ó, dá teu primeiro passo, deixa eu entrar no teu relacionamento. Deixa eu mostrar para vocês que comigo no relacionamento a tendência de vocês é firmar o passo. É vocês ficarem unidos. Porque da mesma forma, Eduardo, que Jesus bate no coração, na porta da nossa vida, o diabo também bate. Sim. Né? O diabo, ele bate todos os dias. Todo dia o pecado está batendo na nossa porta, Eduardo. A gente Basta não nós pode dizer dar uma brecha, que a gente tem que estar em vigilância, que a gente total está em vigilância. consideração, que a gente não pode dar essa brecha, pois o inimigo está aí, querendo entrar na nossa vida. Sim. Se a gente bobear, ele entra, ele chega com tudo, para roubar, para matar, para destruir, para incomodar. Parece que não, ele chega aí com um banquete, ele chega com várias opções, ele chega para nos agradar. Olha o que o Espírito Santo fala para mim agora. É verdade, pode falar. Filho, olha o que o Espírito Santo fala, é tão surreal quando a gente tem intimidade. Filho, o diabo, ele vai bater na tua porta para matar o teu ministério. O diabo vai bater na tua porta para destruir a tua família, destruir teu relacionamento. Filho, por isso que eu estou batendo antes na tua porta, porque no momento que eu bater na tua porta e eu entrar na tua casa, na tua vida, quando o diabo bater, eu mesmo vou abrir a porta e vai dizer, não, aqui tu não tem autoridade. Amém. E eu sinto forte a presença de Deus. Por isso que Jesus, ele bate na nossa porta dizendo, ei, deixa eu entrar. Porque tu não sabe o que está esperando aí fora, tu não sabe o que vai acontecer. Por isso que eu tô aqui batendo na tua vida. E Jesus dizendo, ei, deixa eu entrar agora. Agora é o momento de eu entrar na tua vida. Porque daqui a pouquinho Satanás vai entrar, vai bater na tua porta e vai pedir, e vai querer levar teu ministério embora, vai querer levar a tua vida embora, vai querer botar tristeza, angústia, solidão, depressão. Mas se tu deixar eu entrar na tua vida agora, o Senhor está dizendo, quando Satanás bater na porta, eu mesmo vou abrir a porta e vou dizer, eu estou na vida deles. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Satanás, eu te repreendo. Aqui nessa família, nesse casamento, nesse ministério, tu não tem mais autoridade. Amém. Né? Nós Isso me traz verdade. uma passagem. Nós somos escolhidos. Aqueles que estão nos escutando, eles estão sendo edificados, Eduardo. Eva, ela estava lá no jardim, tinha tudo. Ela ouviu a voz da serpente, o que aconteceu? Ela teve morte espiritual. Lázaro estava morto, ouviu a voz de Jesus e teve vida. Amém. Não sei por que Jesus está me levando por esse caminho, mas Jesus quer dizer, a quem tu tem escutado? A voz daquele que traz o morto à vida ou a voz daquele que está em vida e traz a morte? Quem tem escutado tu? A pergunta que Jesus faz para você que está assistindo essa live. O que tu tem escutado? A minha palavra, os meus mandamentos ou a voz daquele que veio para roubar, matar e destruir? É forte. É verdade, é forte você falou. É forte. É verdade. E que eu digo que Jesus não força a entrada. Ele bate. Ele não arromba. Deus respeita as nossas escolhas. E o Senhor nos chama com amor, toma com cuidado e fala ao coração, mas Ele espera que essa porta seja aberta. É verdade. Jesus não vai forçar a entrada, mas Ele bate. Ele não vai arrombar, Ele vai respeitar as tuas escolhas. Mas Ele te ama, Ele te quer bem, te cuidar, Ele fala contigo
todos os dias. Através de alguém, de algum sonho, alguma coisa que a gente assiste. Isso aí vai tocando. Ele vai tocando. Mas ele espera que essa porta seja aberta. Ô, glória. E é preciso também ouvir a voz de Deus. Pois nem todos ouvem. E essa passagem de Apocalipse 3, 20, ela fala de uma igreja. Eu vou ter que complementar. Isso é interessante. Da Laodiceia. Existem várias igrejas, né? Mas essa igreja de Laodiceia, né? Ela não era quente, ela não era fria, mas ela era uma igreja morna. O que quer dizer? Nós precisamos ser quentes ou frios. Temos que ser fervorosos, buscando a Deus, ou sermos mansos, pacíficos na presença do Senhor. Só que não podemos ser mornos. Pois o que adianta a gente ter uma aparência, uma vida de Deus, mas a gente sabe que dentro de nós a gente não está vivendo. A gente tem que viver essa vida com Deus. Não uma vida de aparência, não uma vida de status, se achar que é algo. Não. Temos que colocar tudo nas mãos de Deus. Ser humilde, ser simples, imitar Cristo, fazer as boas ações, amar, perdoar, acolher, respeitar, né? Imagina amar os nossos inimigos, mesmo aqueles que falam nas costas de nós. Mas sempre de coração aberto ao Senhor e Ele querendo fazer morada. Ele está batendo, Ele está batendo, Ele está batendo. E uma hora temos que abrir esse coração. Para que ter esse coração fechado? Para que ter esse coração rancoroso? Pois é só falar, é só abrir a porta, é só conversar. E muitas pessoas passam por coisas na vida, né? A gente muitas vezes já sofreu ansiedade, desânimo, tristeza. Falta o que falar. Falta o que colocar para fora. Falta o que abrir o coração. E te falo, Rafael, é isso que a gente precisa. É só abrir o coração diante de Deus. É só clamar o nome do Senhor. É só falar, é uma conversa. E a gente precisa colocar para fora o que a gente passa, é o peso, é o fardo que a gente carrega. É o fardo do dia a dia. E digo que todos carregamos uma cruz. Mas o Senhor nos dá um fardo daquilo que podemos levar. E temos que ser, eu dou um exemplo da igreja de Filadélfia. Não seja uma Laodiceia, que não é quente, que não é frio, mas que é morna. Mas seja uma igreja de Filadélfia, que é simples, que é humilde, que pode ter poucos recursos, mas ora, busca, é fiel a Deus, não vive de aparência. Mas é uma igreja que vive todos os dias, uma constância. E temos que ter essa constância na vida. Não é buscar um dia, depois parar, depois voltar. Não. Deus quer que a gente viva todo dia da nossa vida um relacionamento diário e verdadeiro com Deus. E Jesus não vai forçar, mas Jesus quer que a gente abra o coração. E quando entrar, vai haver mudança, vai haver renovo. Os dias de choro serão de alegria, pois o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Então o choro, ele dura uma noite, mas ele, no outro dia, se você abrir esse coração, se você confessar a Deus, se você querer, esse choro vai passar, Deus vai preencher o nosso coração, vai mudar a nossa vida, e a nossa vida muda. Muda o ânimo, muda o vocabulário, muda o pensamento. Acordava todo dia mal para baixo, tem que viver essa vida, não. Pois a vida com Deus é uma vida que tem direcionamento, é um estilo de vida, uma vida verdadeira. Não, eu digo que a gente vai passar por problemas, e problemas a gente vai ter que enfrentar, mas Deus vai dar soluções, Deus vai nos dar amadurecimento, Deus vai nos preparar estruturalmente para nós poder vencer, poder fazer o nosso melhor no trabalho, poder fazer o nosso melhor nos nossos compromissos que temos com alguém, com alguma pessoa, no nosso dia a dia, com a nossa família, e ter esse tempo com Deus. E que Deus, o Senhor quer um relacionamento. Jesus não é uma religião. Ele está aí, querendo entrar e cear conosco. Então a gente precisa abrir o nosso coração, buscar a Deus, ser uma igreja de Filadélfia, humilde, simples, que busca o Senhor. A gente pode ser quente ou frio, mas não seja amor. Você está vivo, você está respirando, você tem que ser grato a Deus. Grato por tudo que você tem. Você tem um casamento abençoado, um relacionamento abençoado, filhos abençoados, uma vida abençoada. Tem uma casa para morar, tem um quarto para dormir, tem uma mesa
com cadeiras para poder comer, cear com a sua família. Você tem aí uma sala, tem uma estrutura, que não precisa ser de bilionário, mas uma vida simples, em paz. Poder ter uma noite, uma vida com Deus em paz, pois o mundo não tem paz. O mundo oferece o quê? As festas, oferece a agitação, os prazeres momentâneos, mas o Senhor mostra o verdadeiro evangelho quando é vivido. Quando realmente é vivido, a vida muda. O cenário muda, e é uma vida de santidade que faz com que a gente venha viver o melhor de Deus na nossa vida. Né? Então, Jesus está aí batendo. Batendo. E uma hora vai falar. Um dia falou com o Rafael, um dia falou comigo. A gente não precisa forçar. Um dia a gente vai ter esse encontro. Eu já tive. Talvez você não está vivendo. Você não viveu ainda esse encontro. Ah, mas como ele tem essa vida? Mas ele busca, ele determina, ele faz. Não questione. Queira aprender como é essa vida com Deus. Mas a melhor coisa é estar na casa de Deus. Você pode congregar, pode não congregar. Comece em casa. E se puder, vá numa igreja, né? Aprender. Você vai na academia, você tem que treinar. Então você tem que malhar. Você vai para a escola, você vai para aprender. Você vai para o trabalho, você vai para trabalhar para ter o teu sustento. Então para a igreja você precisa ir para o culto, pois a gente vai se preparar, aprender com uns irmãos a palavra, a fé, para ser colocada em prática no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, na nossa vida, eu digo assim. Então, a igreja não é uma igreja perfeita. Existem várias pessoas que são imperfeitas. E ninguém é perfeito. Mas a gente está ali para aprender, a gente está aí para se unir e ter comunhão com os irmãos. E aprendendo uns com os outros a praticar o verdadeiro evangelho, que é Cristo, Jesus. Então, Jesus está batendo, 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 batendo. Uma hora, quando a gente abrir o coração, meu Deus, é a melhor experiência que você pode ter na sua vida. Quando, mesmo que não tenha palavras para falar, a gente coloca para fora o que está passando. Entrega a Deus os caminhos ao Senhor e a vida muda. Eu digo que muda. E muda muito e muda para melhor. Quando realmente é vivido. Pode continuar. Deixa contigo agora. Essa passagem é muito linda, né? Porque sim. Jesus eu fico pensando assim, né, Eduardo? Jesus, ele é tão maravilhoso, né? A gente tem que pensar que Jesus, mesmo a gente não sendo merecedor, a gente sendo pecador, ele tá batendo na porta. Né? O Rafael tá bebendo lá. Filho, eu tô aqui ainda. A fulana lá tá com o casamento destruído porque tá fazendo coisa errada. Filha, eu tô aqui. Jesus querendo dizer assim, filho, filha, essa dor, essas lágrimas, eu tô vendo, filho. Eu tô vendo, filha. Só que eu preciso, minha filha, eu preciso que tu abra o teu coração, abra a tua vida. Tô batendo na porta para mim mudar esse cenário de choro. O Senhor sabe aquilo que tu tá passando. O Senhor sabe aquilo que tu tá vivendo, a angústia, as calúnias. Só que o Senhor, ele quer entrar na tua vida para te mostrar que tu não tá sozinho. O Senhor, ele tá ali para ser teu escudo, te fortalecer. Jesus, ele quer ser teu amigo antes de tudo. Da mesma forma que Jesus tinha Lázaro como seu amigo, e andavam lado a lado. E Jesus quer fazer da mesma forma. Muitos estão passando, Eduardo, por problemas financeiros, emocionais, casamento, tá uma estrutura abalada. Só que não se permitem deixar Deus entrar. No momento que a gente entender que Jesus entrando, a gente vai estar naquele choro, a gente vai estar numa lágrima, mas tu vai dizer assim, pai, eu estou passando por tudo isso. Ei, mas tu olha para o lado e Jesus está ali. Né? Porque quando Jesus bate na tua porta, ele entra na tua vida. Aí se tu prestar atenção, Eduardo, em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto que teu pai vê. Tu já parou para pensar que essa palavra é um detalhe? Jesus, teu pai, ele não escuta. Teu pai, ele vê. Então, aquilo que está vendo, ele está ali. Agora, todos que estão assistindo essa live, quando vocês entrarem no teu quarto, botar o joelho no chão e for orar, tu vai dizer, Jesus está aqui, Deus está aqui. Amém. Porque a palavra, Eduardo, diz que Deus vê, ele não ouve. É um detalhe nessa palavra. Tu já prestou atenção nisso ou não?
Eles têm. Que a gente tem que entrar na porta do nosso quarto, como eu estou aqui, né? Tá fechado. Quando a gente vai orar em secreto ao Pai, Ele não escuta, ele ele vê. pode não. Ele vê. Ele vê que a Ele gente tá está ali. orando, ele vê o nosso esforço, ele vê a nossa dedicação, né? Pois é uma honra, é uma maravilha estar buscando a Deus. Então, a gente orando, buscando, agradecendo, né? Não só pedindo, a gente só pede, 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 pede. Mas agradeça também. Agradeça pelo dia, pelo pão de cada dia, pelas oportunidades que Deus te dá, por vencer, por ter uma vida abençoada, uma família, né? O mais importante é ter uma família. Uma família que pode ser teu pai, tua mãe, teu filho, teu esposo, tua esposa, quem for. Mas tu ser grato a Deus, dobrar os joelhos. Se você não consegue dobrar, mas ora. Ore dessa hora. Começa a orar, que Deus vê e abençoa a tua vida e realiza. As orações vão ser atendidas. As respostas que você está procurando, Deus vai te atender, vai te dar um sinal, vai usar alguém para te abençoar. Eu te digo que Deus vê nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho, e nós vamos colher os frutos. Nós vamos ser uma árvore frutífera, que dá bons frutos, um ramo, não frutos ruins, todos, mas frutos. Frutos que vão gerar, frutos que vão multiplicar, que vão abençoar a sua vida e vão abençoar a vida de outras pessoas. Então, a gente dê bons frutos, né? Nesse campo, eu digo assim para você. A oração de um justo tem poder. Tem. A oração daquele que abre o coração. Tem que abrir o coração e não tem outro jeito. A oração não precisa ser bonita. A oração não precisa ter com eloquência. Tem que ser A oração tem que é um ser coração sincera. sincero. Ela tem que ser um coração sincera, sincero, quebrantado. quebrantado. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Então, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Então, um dia foi impuro. Mas quando a gente procura o Senhor e procura ter essa vida de oração, vai a gente começar a viver e a imitar o Senhor, ter essa santidade, ter essa vida de consagração e essa paz que a gente não sente, a gente vai ter em nós. A paz que excede todo entendimento. E a paz que excede todo entendimento. Tá na luta, tá na prova, tá na luta, tá na prova, tá sofrendo, tá apedrejado, mas tá em paz, por quê? Tá em a paz. paz que excede todo entendimento. Todo entendimento que é o caminho. Mas para isso acontecer, para isso acontecer, Eduardo, o que a pessoa tem que fazer? Abrir a porta. Abrir a porta. E esse versículo que tu me disse, de Apocalipse 3:20, é um convite de amor. É um convite. Jesus não está longe, que Ele está tão perto querendo que tu abra essa porta. Tu abre esse coração. Se tu abrir, Deus vai fazer morada. E a vida vai ser uma vida mudada. Aquele que estava caído vai se levantar. Aquele que está triste vai estar feliz. Aquele que estava desanimado vai se alegrar na presença de Deus. Aquele que não queria mais acordar, vai acordar e vai acordar com outro humor, com outra alegria. Pois vai estar o Espírito de Deus na sua vida, né? Pois quem convence é o Espírito Santo, né? Ah, mas eu não vou mudar, não quero. Vamos fazer diferente. Vamos ver, vamos tentar algo diferente, né? Vamos ver se melhora, vamos ver se acontece. Então, com Deus, não é momento. É eterno esse relacionamento. Pois não é só aqui na vida, é no pós-vida. E Deus, o Senhor vai estar sempre conosco, né? Sempre vai estar conosco. Então, é um convite de amor, é um convite que falamos para você. Eis que estou à porta e bato. Ele está aí batendo, ele está aí querendo. Mas ele não vai forçar essa entrada. Ele não vai forçar. Quando a gente abrir esse coração que é duro, esse coração que é de pedra, esse coração, eu sempre tenho a razão e ninguém tem a razão. Eu penso assim e não ouço os outros. Não. E Jesus dizendo lá de cima, a hora que eu te pegar, tu vou te transformar. Transformar, é verdade, é verdade. Nem sempre a gente vai ter a razão. A gente pode ter a nossa opinião, mas nem sempre vamos estar certos. Então, quando a gente realmente ouve a palavra de Deus e aceita esse convite, olha, é uma trajetória linda. Para nós. Nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo, pois venceu muito. Né?
Então a gente vai ter aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo. Pois o Senhor venceu, morreu, ressuscitou por nós e ele vive e reina para todo sempre. Então, é um convite que a gente faz para você, né? Tenha o Senhor Jesus na sua vida, tenha o Senhor Jesus na sua casa, ore, feche o quarto, a porta do quarto, ore o Pai, ele vai te atender, ele vai te responder. E te digo uma coisa, que tem um louvor que diz assim, ó, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. E se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Para nós encerrarmos essa noite e terminar essa palavra aí, fazer Amém. uma oração para esse Amém. povo. Peço para te orar. Amém. Amém. O pessoal que está aí ainda na live, aí, o Luano, o Cleiton e a Érica. Se quiserem, vocês podem deixar os seus olhos, orar juntamente com a gente, ou ouvir a oração. Irmãos, a gente entender que a igreja é só uma placa. A palavra do Senhor diz que é tão bom que os irmãos vivam em quê? Em união. Comunhão. Tu é de uma igreja, eu sou da minha igreja. Quando eu comentei com o meu pastor, ele disse, filho, vai lá, deixa Deus te usar. Isso é lindo. Eduardo, toda vez que tu quiser fazer uma live, subir no monte, sabe que tem um irmão em Cristo para estar junto aí. Não só no bem, no ruim. Se for comer um churrasco, lembra de mim. Se for orar que não tá bem, irmão Rafael, vem aqui em casa, vamos orar, vamos fazer uma janta, vamos falar de Jesus. Conta comigo, é disso que Jesus quer, uma igreja unida, né? Uma igreja unida. E para terminar essa palavra aqui, nós orarmos, para nós encerrarmos, Jesus tem batido na porta do teu coração, da tua vida. Jesus, ele quer transformar. Você que é conhecedor da palavra, que está afastado, Jesus está te chamando para entrar na tua vida, na tua casa. Ele quer transformar esse cenário de angústia, de dor, de sofrimento, de solidão. Jesus, ele quer que tu seja amigo dele. Amém. Da mesma forma que ele era amigo de Lázaro. Muitos pensaram, naquela época, o que acontecia? A partir do terceiro dia já não tinha como ressuscitar, certo? Só que Jesus permitiu, foi logo depois, por quê? Para mostrar que ele é Deus. Para a terra era só 3 dias. Mas para ele era aqui, ó. Então, o que eu quero dizer com essa mensagem? Mas já está 1 ano que meu relacionamento já está assim, já faz 1 ano que eu estou assim. Parece impossível esse cenário. Mas Jesus está dizendo assim, ó, estou batendo na porta. Eu mudo no momento que tu abrir essa porta, eu mudo o teu cenário. Da noite para o dia. Jesus está dizendo, filho, filha, Jesus ainda está correndo atrás de ti. Jesus está batendo na porta do teu coração. Tem muitos aí, irmãos, que estão no leito do hospital, que estão cegos nas drogas, na prostituição, estão presos. E você está tendo o privilégio de ouvir essa palavra do amor de Jesus pela tua vida, dizendo, ei, filho, eu sei que tu está sentindo. Eu sei que tu não tem força. Sozinho tu não consegue, mas, meu filho, no momento que tu me priorizar, eu vou entrar com providência. O teu relacionamento, a tua vida pessoal, o teu emprego, o teu emocional, o teu ministério vai fluir, mas eu tenho que estar junto. Jesus estava no barco. A turbulência aconteceu. Só que no momento que eles chamaram a atenção de Jesus, Jesus disse assim, vento, para, mar, aquieta. Porque eles chamaram a atenção de Jesus. Eles entenderam que é com Jesus que é a solução, que é com Jesus é o caminho. Quando o diabo diz que não tem mais jeito. Jesus é a vida quando o diabo diz que teu relacionamento tem morte, teu ministério morreu. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, quando todo mundo diz que não tem mais solução. Jesus está dizendo, eu sou o caminho para a tua vida, eu sou a verdade para os teus problemas. Amém. Eu sou a vida para o teu ministério, para o teu relacionamento. Eu tenho a solução dos problemas. E eu estou aqui. Você que pegou essa palavra, colhe essa mensagem na tábua do teu coração, coma desse rolo, faça diferente. Amém? Essa é a mensagem que o Espírito Santo ministra até agora através da minha vida, pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E vamos estar orando em nome de Jesus. Amém. E depois o irmão Eduardo aí dá as bênçãos. Amém? Amém. Vamos estar orando, irmão Eduardo. Oremos. Ore conosco. Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno,
Até aqui ministrou o Senhor, papai, através da nossa vida, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós não somos dignos, não somos merecedores de nada. Estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos ordena, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Pregar a tua palavra, ser sal e ser luz. Renovar. Cada pessoa que vai assistir ou está assistindo, Senhor amado, dos que estavam o Espírito Santo venha convencer ele de deixar o desanimados, venham a porta para o Senhor entrar. Que haja dias quando melhores. o Senhor entrar, Senhor amado, o Senhor mude a vida, mude o cenário. Da mesma forma, Senhor amado, quando o Senhor levou Ezequiel em espírito, o cenário era de morte, o cenário era de tristeza, era um cenário que não tinha solução. Mas o Senhor disse o quê? Ezequiel, pode ter vida aqui. Bem sabe tu, Senhor. Profetiza, Ezequiel. Então, como teu filho, como teu servo, eu profetizo, Senhor amado, que o Senhor vai entrar em vidas, o Senhor vai entrar em casamentos, relacionamentos, em ministérios, vai mudar todo esse cenário. O Senhor vai estar entrando em cada casa, cada coração agora, Pai. E fazer o teu agir através do teu amor, da tua misericórdia, Pai. Porque teu amor constrange. A gente te oferece pecado e o Senhor nos oferece cruz e amor. Nós te oferecemos, Senhor amado, angústia, solidão, e o Senhor oferece vida. O Senhor nos oferece caminhos, Pai. E aqui, Senhor amado, estamos nós, te oferecendo o nosso coração, te oferecendo o nosso ministério, te oferecendo tudo aquilo, papai, para o Senhor cuidar, tomar vidas, tomar conta de tudo, Pai. Nós sabemos que os teus pensamentos são de paz, de bem e de paz e não de mal. E que através dessa live, papai, muitas vidas, relacionamentos, Senhor amado, ciclos sejam alcançados pela tua misericórdia. Aleluia. Até que ministrou o Senhor, papai. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus e o povo diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Que live abençoada, né? Amém. Uma live muito abençoada por Deus. E já para encerrar, te agradeço por participar comigo aqui na live do Maná no Céu Podcast. Foi uma honra tê-lo presente aqui, participando comigo nessas 1h31. Eita glória. Glória, né? A gente fala sempre que 50 minutos é 1 hora, mas aí vai ainda. Sempre propõe assim, mas como a live, a conversa vai sendo muito boa e edificante, a gente continua, né? Mais meia hora é no culto. Mais meia hora, mais o culto é vigília. Vigília. Manda um abraço para os teus pastores, o pastor Vladimir e a pastora Ariadne. Pastora Ariadna, Deus os abençoe grandemente, abençoe a vida de vocês, a sua família, do ministério, enraizados em Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês que estavam aí assistindo, até agora a Luana, Gleison, a Érica, e demais pessoas que estavam aí participando, né? Maravilha, né? A presença de vocês. Deixa eu ver que tinha mandado a Josiane, Pai do Senhor. Aqui estava vendo aqui que estava participando. Manda um abraço para todos. É bastante pessoas, né? Então a gente quer aproveitar para mandar para a Laura, esposa do Abraão. Deus abençoe por isso. Glória a Deus. Vida a Rafa. Vamos mandar um abraço para todo mundo aqui, aproveitar. O Eric Machado, a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Não esqueci de vocês. Mando mais para a Érica, para o Eric, para o Felipe Balbueno, Kelvin, Bruno, Josiane, vamos ver, Brian, colega de trabalho, Alô, Deus abençoe, mandou aqui, que bom. Vamos olhar, Nicole, Rodrigues, vou mandar para todo mundo aqui. Amanda Sugatti, minha prima, né? Em breve vai estar aí participando da live, vamos ver uma data. A Amanda e o Júnior são meus primos de Farroupilha. Deus abençoe grandemente. Uma hora vão estar aí participando da live aí. Eu estou aí sempre que tiver oportunidade, pode me chamar, falar da palavra de Jesus, é um prazer, é um privilégio. Glória a Deus, que bom. E essa é a ideia, sempre chamar jovens, né? Temos que estar, eis-me aqui na tua presença, né? Você não chama os jovens do ministério e os jovens do pessoal que também é dos ministérios, eu gosto, porque essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu chamar jovens da fronteira, de Livramento, de Veio. Eduardo, vamos botar em oração, até te peço que Deus tocou no meu coração, pode ser eu conversar com o meu pastor também, ou pode ser na tua igreja, nós fazer um culto de jovens. Sim, estão precisando, lá na igreja ainda não está tendo, mas vamos conversando e vamos pedir direção. Vamos botar em oração, né? fazer um culto de jovens. Juventude trabalhar.
Vamos conversar sim. Agora vai ser em janeiro e o pessoal quer viajar. Pega o Rian falou, eu vou viajar, já tô viajando, né? Só querem viajar esses jovens aí. E claro, eles vão viajar, a gente precisa deles, né? Eu digo que 2 ou 3 em nome de Deus, né? A gente faz nada acontecer. A gente vai conversando sim, e esse é o mais importante, né? A gente aproveitar a mocidade, enquanto a gente é jovem. Não digo que quem tem 20, 30, 40, 50 anos é jovem, né? Eu digo assim que o mais importante é a gente aproveitar e reunir esse pessoal. A gente vai conversando sim, e agradeço pela tua presença. Foi Eu que agradeço. Deus conversar, abençoe a tua vida, o teu ministério, a tua família. Orando E uns aquilo que pelos Deus outros. tem para ti é teu. Tentaram, Amém. tentaram pegar a túnica de José, mas aquilo que era de José era de José. E eu te digo, Amém. Eduardo, peço que Deus abençoe a tua vida. Deus tem grandes coisas, grandes maravilhas, e Deus se agrada dessa tua atitude. Ele está saindo do conforto, poderia estar descansando pela turbulência que vocês passaram no mercado ali, mas tu está fazendo algo que agrada o coração do Senhor. E digo, Deus está orgulhoso de ti, só cada vez mais teu ministério vai fluir e continue assim. Agora tu sabe que tem um amigo, tem um irmão em Cristo. Vamos junto nessa peleja aí. Como Amém. Pedro e João estavam na frente do templo e aquele homem pediu esmola, e o que eles falaram? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então eu e tu vamos dar a presença do Senhor para esses jovens que estão precisando. Amém? Eu creio. Então te agradeço. Tenha uma ótima noite, bom final de semana, né? E vamos pra cima, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Essa é a frase que eu encerro a noite, na live. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe, muito obrigado. Ótima noite. Forte abraço.